Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 3 até o 9. 9, 3 ao 9. Fala assim: E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Mequir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Amém? Se nós tivéssemos aqui uma caixinha, uma caixa pequena, essa caixa provavelmente não teria nenhum valor. Mas se você colocasse ali as suas joias, aí agora ela se tornaria um porta-joias. Da mesma forma que uma caixa de madeira que está jogada lá na sua casa também não tem nenhum valor. Até que de repente você encha ela de metais preciosos, agora se torna um baú. E é exatamente dessa mesma forma que somos nós, os seres humanos, que somos nós, os filhos de Deus. No momento em que nós estamos separados de Deus, fora da nossa identidade, nós somos como uma caixa que não tem valor nenhum. Ou melhor dizendo, conforme o próprio Paulo diz, como um vaso de barro. Mas nós começamos a entender o porquê viemos, a nossa vida ela começa a fazer sentido quando algo de muito valor é depositado sobre nós. E não tem uma história que fala mais a respeito dessa plenitude, que é o desejo de Deus para com o ser humano, do que a história de Mefibosete. Nós sabemos que nós percebemos na Bíblia ali um pequeno trechinho, onde nós temos um vislumbre do que era o homem na sua plenitude, na época ainda do Jardim do Éden. E eu fico pensando a respeito do como que Deus, na sua infinita prosperidade, Ele deseja para nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque se Deus iria criar um casal, que no caso é Adão e Eva, Ele poderia ter construído uma casinha, né, pastor? Uma casinha já dava, não dava? Mas Ele constrói um jardim todo, com todos os rios, com todas as espécies de animais, com tudo que a natureza tem para oferecer. E o mais incrível de tudo, o homem na sua plenitude, ele tinha plena capacidade de dar conta de cuidar de tudo aquilo sozinho. Às vezes você que é mulher, você olha para sua casa e fala: eu não dou conta disso daqui. Agora você imagina o homem dando conta de praticamente uma cidade inteira, que era o Jardim do Éden. Ou seja, ao invés de Deus colocar o homem num lugarzinho pequenininho, Deus coloca o homem
num jardim de delícias. É como se Deus estivesse falando assim: esse é o meu desejo para você. Só que, ao mesmo tempo que nós vemos essa parte maravilhosa da palavra de Deus, que ela fala ao nosso respeito, daquilo que Deus, de qual era o plano original de Deus para nós, nós também sabemos que, a partir da queda, as coisas mudam. E em dor agora nós somos gerados. E parece que a dor ela acaba moldando o ser humano a ponto de fazer com que ele se esqueça até de quem ele é. Porque por mais que hoje nós sejamos meros mortais, como o salmista diz, apenas um vapor, que está aqui agora e daqui a pouco já não existe mais, todos nós ainda temos um desejo de extraordinário. Todos nós ainda temos um desejo de imortalidade. Né? Já dizia a filosofia grega que o homem vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque nós pensamos que nós somos donos dos nossos dias. E aí quando nós chegamos num velório, a gente leva aquele susto. Porque a gente fala assim: nossa, a morte é real. Né? Eu vivia como se eu nunca fosse acabar. Parece que eu tenho todo o tempo do mundo para fazer tudo o que eu quiser fazer. Só que se eu parar para pensar, sempre teve uma última vez para tudo. Né? Se eu lembrar dos meus amigos de infância, talvez teve uma última vez que a gente brincou na rua. Talvez teve uma última vez que a gente se conversou, que a gente jogou videogame. Talvez teve uma última vez que a gente jogou bola junto. E aquela era a última vez, a gente nem sabia. Mas na nossa cabeça a gente pensava que a gente era dono do tempo e a gente ia ter todo o tempo do mundo para a gente controlar. Então você percebe que dentro de nós temos um DNA de Deus. Nós temos ainda um algo que nos faz pensar que nós somos eternos, que nós não vamos morrer, ou que nós temos a capacidade, o controle de tudo conforme Adão tinha lá no Éden. Porque quando Deus ele coloca Adão ali para cuidar, para cultuar, que é a própria palavra que é usada ali quando ele fala que é para Adão cuidar da terra, ele fala para Adão assim: governe sobre os peixes do mar, sobre os animais que se rastejam, sobre os animais que andam e sobre os que voam. Em outras palavras, ele fala: governa sobre tudo. E você percebe que hoje a gente deixa tanto a desejar que a gente anda tropeçando nas nossas próprias pernas. Sabe, o homem, conforme dizia o Martim Lutero, ele é o seu próprio diabo. Eu não preciso de muita coisa para mim mesmo sair caindo por aí. É que nem uma criança que está aprendendo a andar e ela fica caindo sozinha. Eu não preciso de ninguém estar me empurrando. Eu mesmo tem hora que eu não quero acordar. Tem hora que eu não quero levantar. Porque é a minha briga de mim comigo mesmo. E pensar que Deus falou que era para governar sobre todas as coisas. E quando nós falamos a respeito desse DNA, desse DNA de vencedor, de campeão que nós temos, nós percebemos que, conforme está escrito lá em 2 Pedro 2,19, você se torna escravo daquilo que te vence. Então muitas das vezes o fato de eu já ter tentado, o fato de eu já ter me cansado, de eu já ter me frustrado, isso acabou me vencendo. E aquele problema que era para me tirar do meu lugar, que era para fazer com que eu agisse de uma forma diferente, para que eu fizesse algo que eu ainda não estou fazendo, ele acaba se tornando o novo normal da minha vida. Igual os soldados lá na batalha lá contra Golias, que já tinham se acostumado com a voz do gigante. Todos os dias, durante 40 dias, todo santo dia, o gigante descia no arraial e falava: e aí, quem que é homem para lutar comigo? E ele começava a clamar ali, a gritar e ninguém respondia. Até que um dia Davi chega ali e Davi não está acostumado com aquela voz. E quando ele chega e fala assim: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Aqueles homens, eles já tinham se acostumado com o problema. E se fosse deixar, eles iam viver a vida inteira daquele jeito. Então é aqui que entra essa história que eu falo que muitas das vezes nós aprendemos a domesticar os nossos gigantes. Já que eu não posso contra ele, então deixa ele gritando aí, eu vou fingir que eu não estou ouvindo. Só que no final das contas ele está me dominando. Porque os meus medos, eles me impedem de eu avançar, eles me impedem de eu agir.
Eles me impedem de eu viver aquilo que Deus ele tem preparado para mim. E o que aqueles homens, aqueles soldados, eles não entendiam, e que Davi entendeu, Davi chegou e falou assim: mas aí, o que está prometido? Aí alguém falou assim: quem vencer esse gigante aí, a família do pai dele está isenta de imposto pelo resto da vida. E ainda vai casar com a filha do rei. Aí o Davi falou: então é para mim. Estava encalhado, não arranjava ninguém, falou: pronto, resolvi meus problemas. Você percebe que aquilo que as pessoas chamavam de problema, Davi enxergou como uma oportunidade. E o que é uma oportunidade? A palavra oportunidade significa vento no porto. É você perceber uma possibilidade, que as coisas elas podem dar certo a partir dali. Aqueles homens não, aqueles homens viam um problema, e problemas são para ser evitados na cabeça deles. E a história de Mefibosete é mais uma dessas histórias de tantas pessoas que desistiram de viver. Mefibosete, para quem não sabe, ele era neto do rei Saul. E num tempo onde Israel estava sendo invadido, Mefibosete ainda era uma criança de colo, quando a sua ama se assustou e deixou que ele caísse no chão. E isso fez com que ele se tornasse aleijado das pernas, mesmo ele sendo o neto do rei. Ou seja, nas suas veias corria sangue real, por mais que ele fosse aleijado. E como caiu no tempo a monarquia ali de Saul, e Mefibosete já sendo uma pessoa aleijada, ele foi para um lugar onde era exatamente alinhado com a postura, a situação dele. Lodebar era literalmente a margem da sociedade. Era um lugar onde as pessoas que não tinham valor, elas iam para viver. As pessoas que não estavam sendo vistas, era ali que elas se escondiam. Ali tinha de bandido, a pobre, a tudo que você imaginar. A pessoas leprosas e pessoas doentes. Era tudo ali que se escondia. E quando você vê ali o texto que nós acabamos de ler, para quem também não conhece muito da história de Davi, Davi ele era intimamente amigo de Jonatas, que era o pai do Mefibosete. E antes que Jonatas morresse, eles fizeram um juramento. E ele falou, e eles prometeram: se eu viver, eu cuido da sua casa. E o outro falou: e se eu viver, eu cuido da sua. E Jonatas morreu. Então nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, Davi ele se recorda da promessa que ele fez para Jonatas. E ele chama o seu escrivão e fala assim: pega aí as crônicas dos reis aí e vê para mim se existe alguém ainda da casa de Saul com quem eu possa honrar a promessa que eu fiz para Jonatas. E é aí que o rapaz, o Ziba, ele fala de Mefibosete. E você percebe que toda hora que se fala do Mefibosete, tem que falar que ele é leproso das pernas. Não basta simplesmente falar o nome dele, tem que falar do problema que ele carrega. Então você percebe que de uma forma simbólica, Mefibosete ele é um exemplo de nós. Ele é um exemplo de um homem com seus pecados, com seus defeitos, e que não existe a mínima possibilidade, o mínimo acesso dele se achegar a Deus, por causa dos defeitos e por causa dos pecados que separam ele de Deus. Um pecador, um ser humano, um homem caído, você não precisa fazer muito esforço para perceber que é defeituoso. Da mesma forma que Mefibosete, de longe você percebia que ele tinha um problema. E as pessoas faziam questão de chamar ele pelo nome do problema dele. E conforme a gente acabou de ler aqui, você percebe que quando Davi chama Mefibosete, se apresenta, fala exatamente quais eram as intenções dele. Depois que Davi já falou tudo: eu vou te devolver tudo, você vai comer na minha mesa e tal. Ainda Mefibosete se vira para ele e fala assim: por que o senhor está se importando com um cachorro morto que nem eu? É disso daqui que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito de uma pessoa que tem o DNA, que que tem um sangue real, mas que se enxerga como um cachorro morto.
mesmo ele sendo reconhecido, não era mais uma questão dele tentar se proteger. Esse rei vai querer me matar porque eu sou do outro reinado. Davi já tinha expressado exatamente quais eram as intenções. E mesmo depois de Davi estar honrando a vida dele, ele ainda continua com a sua mentalidade a respeito de si mesmo. Conforme está escrito lá em Provérbios, que diz no capítulo 23, que assim como o homem se vê, assim ele é. Eu posso colocar em você uma coroa de rei, uma capa de rei, mas se você achar que você é um cachorro morto, você vai viver como um cachorro morto. Não tem para onde correr. Esse é o processo que Deus, Ele nos traz. E é aqui que começa essa ministração. Você percebe que o convite que Davi faz, ele poderia ser um convite superficial, do tipo, eu estou pagando a minha dívida, e a partir de hoje o Mefibosete não vai mais ter necessidade nenhuma, estou devolvendo todas as terras que eram do avô dele, ou seja, do dia para a noite ele se tornou rico, eu estou isentando ele do lugar onde ele está, agora ele está morando aqui em Jerusalém, já estava tudo ok. Mas você percebe que Davi fala para ele assim, a partir de hoje, todos os dias você vai comer da minha mesa. Você percebe que aqui nasce o processo. Tem até uma música da Tamires, que fala assim, que a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão e tem um lugar para mim. E essa música ela fala exatamente a respeito dessa história. Que ela fala assim, os meus esforços não compram Deus. Eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. E o mais incrível de tudo isso, e que se alinha com a nossa própria história, é que essa mesa, ela não é por merecimento. Você percebe que Davi, ele fala com muita clareza para Mefibosete, que o que ele está fazendo é por amor ao seu pai, Jonatas. Em outras palavras, eu nem te conheço, não sei de onde você veio, não sei se você merece ou não merece, mas o que você está usufruindo aqui agora é por causa do seu pai. Eu estou falando de você. O que você está vivendo no aqui e agora não é porque você é bom, não é porque você fez boas ações o ano inteiro. Quem espera que você faça boas ações o ano inteiro é o Papai Noel. Deus, ele sabe que a mesa que ele te convida é uma mesa da qual você não merece sentar, mas que você ganhou a sua entrada, o seu ingresso pelo sangue de Jesus. Foi ele que comprou a sua passagem para que você estivesse aqui. Então não existe nada que você possa fazer que possa comprar isso que você está vivendo, que possa fazer com que Deus ele olhe e fale, não, eu tenho que dar isso aqui para o pastor William, porque ele é um homem exemplar. Não existe isso, é tudo pela graça. E o processo do qual Davi, ele está convidando Mefibosete para viver, é aceitar a graça. Porque ele olha para ele mesmo e ele fala assim, não tem porquê, eu não mereço você fazer isso comigo. Mas o convite à mesa que Davi propõe, é um convite para que ele entre num processo. E esse processo faça ele entender que ele está sendo beneficiado pela graça. Não que ele mereça mesmo, realmente ele não merece. Talvez se fosse uma situação mais corriqueira, um rei normal mataria ele, porque ele era da descendência do outro rei, que já foi sobreposto. Então essa mesa, ela fala a respeito de alguém que pagou o preço para que ele estivesse ali. E olha que interessante, lá em Lucas 14, a partir do verso 15, tem aquela parábola daquele senhor que ele faz um banquete, e aí ele convida os seus amigos para vir participar do seu banquete. Aí um fala assim, eu não posso porque eu acabei de casar. Aí o outro fala assim, eu também não posso porque eu comprei uma junta de bois. Aí o outro fala, eu não posso porque eu comprei um terreno. Cada um não podia fazer, não podia participar. E aí aquele senhor fica bravo com a resposta que o seu servo traz para ele, ninguém vai vir na sua festa. Ele fala assim, então agora sai e vai pela cidade e convida quem quiser vir para participar do meu banquete.
E aí ele convida todas as pessoas para vir para aquele banquete. E quando as pessoas chegam no banquete daquele senhor, no verso 22, para ser mais específico, o servo se volta para o seu senhor e fala assim: Senhor, eu já chamei todo mundo, só que ainda tem lugar na mesa. Aí o senhor vira para ele e fala assim: então vai pelos becos, vai pelos lugares mais longínquos e busca as pessoas que estão marginalizadas, as pessoas que estão oprimidas. O verso 22, ele está falando exatamente a respeito de você. É como se Deus ele olhasse para mim e para você e falasse: ei, ainda tem um lugar na mesa. Ainda tem um lugar na mesa. E ele vai baixando a régua cada vez mais. Ah, Júnior, mas eu não mereço. Eu já errei tanto, eu pequei tanto, eu deixei tanto a desejar. E Deus só vai baixando a régua. Só vai baixando a régua. E isso que o servo fala ainda vigora até os dias de hoje. Ainda tem lugar na mesa. A mesa é literalmente o lugar dos improváveis. É um lugar de aliança. É um lugar onde eu me permito ser alimentado pelo dono da mesa, de acordo com o que ele achar que é melhor. Existiam regras, naquela época, quando se falava a respeito de banquete. E tem coisas que nós fazemos hoje que naquela época seria inadmissível. Por exemplo, você não comer daquilo que a pessoa coloca na mesa, porque eu não gosto. Naquela época não existia isso. Eu tinha que comer do que a pessoa colocasse. Lá no verso 13, deixa eu ler aqui de novo. Voltando aí para 2 Samuel. Fala assim o verso 13, ó. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E aí termina: e era coxo de ambos os pés. A mesa, ela não é para os perfeitos. A mesa é para aqueles que reconhecem a sua imperfeição. E sabe o que é mais importante de tudo isso daqui? Quando Davi ele propõe no verso 11 a colocar Mefibosete sentado na mesa junto com ele, não era só com ele. Ele estava dando para Mefibosete um lugar de filho. Ele estava colocando Mefibosete junto com os seus filhos ali, sentado ali para tomar o café da manhã, para almoçar juntamente com ele. Já que o Mefibosete não tem mais pai, agora eu sou seu pai. Então a mesa que Deus ele nos propõe não é simplesmente um lugar para nos alimentar. É um lugar para que nós venhamos a nos sentir acolhidos. Para que nós venhamos nos sentir pertencentes. Porque talvez assim como Mefibosete eu estava longe de tudo e de todos. E eu não tinha era nem beira, como as pessoas dizem. Agora eu tenho um pai. Agora eu tenho uma família. Agora eu tenho um lugar para onde voltar. É isso que Deus ele pretende para nós. Lá em Isaías, no capítulo 55, deixa eu ler só 3 versos aqui com vocês. Isaías 55, a partir do verso 1, eu vou ler só 3 versos só. Ele fala assim, em Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho ele fala a respeito da alegria do Espírito. E o leite ele fala a respeito do crescimento, do desenvolvimento, que é trazido através da palavra. No verso 2 ele continua: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?
Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ele fala a respeito da necessidade de você comer aquilo que é bom. E o que é bom? É aquilo que ele traz para você. É aquilo que ele apresenta na mesa para você comer. Então nós percebemos aqui a necessidade que nós temos de comer da mesa de Deus, ou seja, de comer da mesa certa. Porque se eu não estou me alimentando da mesa de Deus, eu estou me alimentando de qualquer outro lugar. E que lugar é esse? Porque se eu estou longe da mesa do Pai, eu estou perto da mesa dos porcos. Enquanto Adão, ele comia da mesa de Deus, a sua vida prosperava. A partir do dia em que ele começou a comer da mesa da serpente, a sua vida começou a desandar. Então Deus, ele fala que ele tem comida boa. Comei o que é bom, e a vossa alma se deleite. E no verso 3, ele fala: inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. A mesa, ela fala a respeito de um pacto perpétuo, uma aliança. E aí você se recorda da passagem da ceia, onde Paulo, ele nos fala assim: todas as vezes que comerdes, fazei isso em memória de mim. É um pacto, um memorial. A mesa não está por acaso, não é à toa. Quando Deus, ele nos convida para a mesa, ele está nos fazendo filhos, ele está fazendo uma aliança conosco, ele está nos nutrindo daquilo que ele sabe que é comida boa, daquilo que a gente precisa. É disso que Isaías está falando aqui. Todas as vezes que comerdes. Lá em Lucas 24, a partir do verso 30, tem a história dos discípulos de Emaús, que se encontram com Jesus ali pelo meio do caminho, enquanto eles estão indignados porque eles acreditavam que aquele homem que foi crucificado era o Messias. E como que ele foi crucificado então, se ele era o Messias? E Jesus ali andando com eles, e eles sem reconhecer que é Jesus. E Jesus explicando para eles o como que tudo aquilo, que aquele homem que foi crucificado estava cumprindo as coisas que diziam a lei. E aí quando chega na frente da casa onde eles iriam dormir, Jesus finge que vai passar adiante, e eles falam: ei, fica conosco essa noite, venha jantar conosco, porque já se faz tarde. E a palavra de Deus diz que quando Jesus, ele parte o pão, os olhos dele se abrem. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que na mesa de Deus existe discernimento. Se em outras mesas existem olhos vendados para a realidade, olhos vendados para os seus próprios erros, na mesa de Deus existe discernimento. E no partir do pão, os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Em Isaías 49:16, ele diz que o seu nome está gravado na palma das suas mãos. Sabe o que isso fala? Isso fala que o seu nome está na lista. Para esse banquete, o seu nome já está na lista. Não adianta você pensar que você está num lugar muito longe, eu estou por detrás das malhadas, ninguém está me vendo, ninguém me ama e ninguém me quer. Deus contempla você por todos os dias. E eu quero finalizar essa mensagem lembrando a você desse último verso aqui que eu li de 2 Samuel, que fala assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto todos os dias, todos os dias, ele comia da mesa do rei. É disso aqui que se trata
a comunhão e a aliança que Deus ele tem para nós. Deus ele não quer um relacionamento superficial. Ele não quer que você siga uma religião. Ele quer que você coma da mesa dele por todos os dias da sua vida. Ele quer participar do seu crescimento, do seu desenvolvimento, do seu choro, de tudo aquilo que você está vivendo. E para isso, ele te convida para essa mesa que cura, para essa mesa que ela revela aquilo que precisa ser trabalhado em nós, que nos dá discernimento e nos mostra quem Deus é. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.